Carlito Neto, nosso historiador, cientista político do canal Historiador e candidato a vereador em Aracaju. Muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, Adri. Nesse momento é pré-candidato ainda, para a gente não tomar uma Não multa teve a aí. convenção ainda? Teve a convenção, mas até a formalização, né, até o dia 5 de agosto, né, a gente tem um nome confirmado como o nome dos candidatos, mas só se confirma os nomes a partir da homologação ali do TRE também aqui. Mas tô na corrida, né, para 2024. Bora lá. Olha só, queria trazer aqui para a gente começar a nossa segunda parte aqui do programa, comentando esse caso de ontem, que deu muita repercussão, viralizou bastante, que foi o Marcos Mion espalhando uma desinformação, espalhando uma fake news, uma mentira mesmo, sobre o salário dos atletas olímpicos brasileiros. Mas ele publicou um vídeo bizarro, que a gente vai mostrar aqui, onde ele acusava o governo federal de não dar suporte aos esportistas olímpicos, dizendo que eles recebem, em média, R$ 2.000 e que eles não deviam se desculpar quando não conquistam medalhas nas suas modalidades. Até aí, não se desculpar quando não conquistam medalhas, tudo bem. O problema foi a mentirada do Marcos Mion, e a gente vai trazer aqui também os dados verdadeiros. Vamos mostrar o vídeo e vamos mostrar toda a mentira que continha no vídeo. Depois ele foi se desculpar, publicou um story com os dados atualizados, que não são R$ 2.000 os salários dos atletas, e a gente vai contar aqui já, depois do vídeo. Solta o vídeo, Gui. Ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por não terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem, por favor, cabeça erguida. Vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo, que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte. Não vocês. Aliás, eu fui checar, tá? Para ter embasamento no que eu estou falando, e a média de salário de um atleta no Brasil em 2024 é de R$ 2.000 por mês no site salário.com, tá? Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas nossos atletas disputando e ganhando medalhas. Isso para mim é surreal. Mostra o tamanho do coração do povo brasileiro, mostra que a gente tem muita garra, sim. Pega um cara como Isaquias, de repente, do nada, um brasileiro ganha a medalha olímpica em canoagem. Óbvio que do nada é modo de falar, porque o cara dedica a vida inteira para isso, a gente tem esse esporte no Brasil, mas do nada é a sensação que dá pra gente, pro grande público, porque a gente não acompanha, não fica sabendo de nada, porque não tem investimento. E para pra pensar, sem quase nada de investimento, o cara ganha medalha olímpica contra os melhores do mundo, com países que investem milhões e milhões e milhões nos seus atletas, é surreal. Sabe um nome que resume o poder do atleta brasileiro? A Raíssa. Se você falasse 10 anos atrás que o Brasil ia parar em frente à TV para torcer para a modalidade skate feminino, ninguém ia acreditar, cara. A gente ouve um double fly, backslide, flip, oliete, o plec plin, e a gente, sem saber nada do que é, a gente grita como se fosse o Luiz Roberto narrando um gol, gente. Isso é o poder do atleta brasileiro. A Raíssa tem seus patrocínios, mas eles vieram depois que ela ganhou. O sonho é que eles venham antes, que a gente tenha um berço de atletas subsidiados. Eu sou sócio do Clube Pinheiros aqui em São Paulo. O investimento que o clube faz nos seus atletas, porque eu acompanhava muito mais quando meus filhos eram menores, eles faziam os esportes no clube, eu ia todo final de semana e eu via lá as faixas para os atletas, o investimento, as facilidades, né? Os ginásios. É impressionante o investimento que o clube faz, é admirável. E não é à toa que algumas das nossas medalhas venham de lá. Sempre tem atleta do Pinheiros. Tem vários, o William Lima, da Larissa Pimenta, do judô, tudo lá do Clube Pinheiros. Tem muitos atletas olímpicos que saem de lá. Faz muita diferença ter investimento, gente. Eu vi outro dia um post no perfil Camisa 23. São os moleques bons. Para quem gosta de basquete, é uma obrigação seguir esse perfil. E eles estavam falando que a seleção brasileira de basquete... Bom, tá aí. Vamos aos dados aqui, então, para a gente
desmentir a fake news, e eu já passo para o Carlito e para o Rovai comentarem. Primeiro que no próprio site que ele cita, o profissional, o salário médio do profissional é de 4.580, não é dos R$2.000 que ele fala. Bolsa Atleta, olha só, o Ministério do Esporte oferece 6 tipos de bolsa. Atleta de base, R$370, estudantil, R$370, nacional, R$925, internacional, R$1.850, olímpico, paralímpico, R$3.100 e pódio, R$5.000 a R$15.000. Pódio, como os medalhistas Raíssa, a Rebeca, a Flávia Saraiva, a Jade, Júlia Soares, fazem parte da Bolsa Pódio. Esse programa teve cortes em todos os governos anteriores, depois do golpe contra a Dilma. Em 2018, Michel Temer cortou 87% do orçamento para o esporte. Em 2020, o governo Bolsonaro não pagou o auxílio para os esportistas. O ciclo olímpico de 2017 a 2021 foi o primeiro desde a criação do programa, em 2005, a ter uma queda de investimento, chegando a 17% do total. O governo Lula, agora, depois que assumiu, em 2023, reajustou o valor do Bolsa Atleta após 14 anos, ou seja, mais de uma década sem reajuste. O presidente Lula sancionou um aumento de 10,86% no benefício dos atletas recentemente. Tá aí, então, mais uma fake news, infelizmente, que viralizou, né, com milhares de curtidas, mas que a gente tem que desmentir, né, Carlito e Rovai. Carlito, o que você achou disso daí, dessa fake news? Então, isso é importante para a gente parar primeiro de estar dando relevância, inclusive no debate público, a gente que não deveria ter relevância que tem, né? O Mion, ele tem um papel dele no campo do entretenimento, e isso é inegável, ele é um ótimo apresentador, não tem o que questionar em relação a isso, mas em algumas pautas também que envolve ali o autismo, já que ele é pai de uma criança autista, né, de um jovem autista já hoje, então ele tem uma importância no debate público, mas tem coisa que a gente, quando não sabe, se cala. A gente está citando agora, Adri, esse caso envolvendo as Olimpíadas. Alguns meses atrás, teve um outro caso em que o senhor Mion foi destaque também, em que uma mãe foi em uma loja na Bahia fazer compra em uma dessas varejistas que a gente conhece aí pelo Brasil e disse que a atendente teria supostamente zombado do filho dela, que era autista. E isso era falso. O Mion, como defensor da causa do autismo, foi para a internet, fez o vídeo, ridicularizou a moça acabou sendo demitida. Depois ele fez um vídeo dizendo que ele errou ao ter culpado a moça por uma coisa que a moça realmente não tinha culpa. Mas a moça perdeu o emprego dela. O Mion continua com salário milionário. Então, assim, isso mostra só como a elite brasileira é medíocre. E a correção que ele faz ainda é pior, que parece aquela pegadinha do malandro. Fala, vocês estão dizendo que eu falei que era o governo, mas eu não falei qual. Eu não disse que era o governo Lula, eu só falei o governo. E era o governo anterior. Então, assim, é mais patético do que a própria fala dele ao dizer que, olha, eu pesquisei, viu, para poder falar, eu tenho embasamento no que eu estou falando. Tem o vídeo da desculpa, né? Não, pedir desculpa é ridículo. São os governos desde sempre. Não sei se vale a pena assistir. Põe só um trechinho, só para a gente dar a notícia completa. Põe aí, Gui, por favor. Ao vídeo que eu fiz falando sobre a falta de verba, de incentivo e de reconhecimento aos nossos atletas. Tá? Eu falei que a gente, o grande público generalizado, a gente só fica sabendo dessas modalidades em época de Olimpíada, e por isso mesmo a gente deveria repensar o conceito todo. Se nós somos ainda o país do futebol absoluto, ou se somos o país de todas essas modalidades, de todos esses atletas, e assim tentar dividir de forma mais equilibrada toda a verba, todo o espaço na imprensa e tudo mais. Como eu condicionei essa atual condição ao histórico do governo brasileiro, eu abri precedente, sem querer, para uma disputa política. Eu cometi um erro. Eu falei assim, o nosso governo tem histórico. Obviamente eu estava me referindo ao nosso governo brasileiro. Mas os gladiadores políticos da internet viram a brecha. Vamos fingir que a gente acredita. Eu trouxe uma foto aí que a internet recuperou. Olha aí, a internet recuperando uma foto. Né? Aí, internet. Isso explica muita coisa, né, Marcos Mion? Errei, fui moleque. Isso explica muita coisa. Sua crítica embasada, independente, sua crítica
completamente fora de radicalismos, os extremos, os gladiadores. E você, o que fazia ali com a Micheque e o Mijóias? Pois é. Olha só. O pessoal está só discordando, dizendo que ele não é um ótimo apresentador, Carlito. Eu acho que ele é um bom apresentador, eu não vou entrar nesse mérito, não. Eu acho que ele é um bom apresentador. Para a área do entretenimento, ele apresenta bem. Essa é a minha opinião, pelo menos. Mas o resto é só resto. Não, com certeza, né? Tá, tanto é que tá lá, né, na Globo. Acho que é no domingo agora, tá no, não, o Hulk foi pro lugar do Faustão, né? Acho que ele é aos sábados. E ele foi pro lugar do Hulk. Bolsominion sendo trocado por Bolsominion, dá no mesmo. Então disseram aqui, aliás, mas ele só está lá porque ele é isso, né, gente? Né, Calito? Não tem ilusões. Você pode ser um excelente apresentador, gente jornalista, mas você não compartilha ali, então não se coloca no seu devido lugar, não fica ali fazendo mesmo umas carinhas assim, mas quieto. Você não vai participar disso. Você não vai estar na Globo. A Globo não é para isso. Olha só, vou agradecer a Ariadne Carvalho, chegando aqui de nova membra. Muito bem-vinda. É membro lá do canal também. Bem-vinda, Ariadne. Que legal. Muito bem, muito obrigada. E o Décio Amadil, que diz, bom dia, as pessoas deveriam pingar mais nas lives da Fórum, porque lutar contra a extrema-direita e a mídia hegemônica amestrada não é nada fácil, não é fácil mesmo. Muito obrigada, Décio, nosso companheiro aqui da comunidade. E queria trazer agora para vocês outro assunto, uma notícia não é boa, gente. Essa é, assim, que decepção, né? Os corintianos debochando. Não, eu que separei a notícia, Adri. Então fala, Rovai. Eu que separei porque é preciso identificar esse sujeito. Ele precisa ser processado, porque ele está fazendo chacota com milhares de pessoas que foram vítimas. E, às vezes, isso passa despercebido. E aqui deve ter muito corintiano, né? E muitas vezes fala, a torcida do Corinthians é tudo igual, gente. A do Santos, a do Corinthians. Ali do Corinthians tem a Gaviões, que se posiciona mais próxima do campo democrático e tal. Mas olha o nível do sujeito, olha o que ele fez ontem no jogo contra o Grêmio. Exatamente. Vamos ver o vídeo, então, dos corintianos aí contra o Grêmio. Solta o vídeo, Gui. Eu já... Vocês estão vendo, ele está dizendo que os gaúchos estão se afogando, e o outro rindo, mandando mostrar, vocês estavam se afogando, vai nadar. Assim, é importante divulgar esse tipo de coisa, importante identificar esse sujeito, importante que haja uma ação da Prefeitura de Porto Alegre, do Ministério Público, contra ele. Eu estava ali brincando. É que nem o coffee do Bolsonaro. Se essas coisas começassem a ser coibidas, né, e não deixariam de ser piada, e a gente teria um país um pouco mais responsável, né? Então, esse cara aí provavelmente é um pai de família, né? Tradição, tal, e está lá. Quantas crianças morreram afogadas? Quantos idosos? Quantos animais? Quantos homens? Quantas mulheres perderam tudo nesse período das enchentes do Rio Grande do Sul? Para você fazer piada, esse sujeito tem o quê na cabeça? Esse sujeito tem vergonha, ele tem filho, ele tem esposa, ele tem amigos. Ele vai olhar na cara dos amigos dele e dizer que ele está brincando. Esse picareta não tem sentimento nenhum, empatia nenhuma com a tragédia alheia.
Vai brincar de ver gente se afogando. É filho do Coffee. Muito provavelmente é filho do Coffee do Bolsonaro. Estou morrendo. É esse sujeito deve ser filho do Coffee. Carlito. É lamentável, né? A gente, inclusive, aqui do Nordeste, que é vítima com frequência de xenofobia e tudo mais, a gente se uniu para ajudar, inclusive, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Teve até um vídeo que viralizou de uma pessoa na internet que supostamente era aqui do Nordeste, que estava fazendo vídeo zombando também na época da situação dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Prontamente, a população nordestina que tem alcance nas redes veio a público também, rechaçou aquela situação toda, porque você não pode estar fazendo piada ou chacota, Rovai, com tragédia humanitária. Tá? É impossível você pensar em qualquer tipo de tragédia, chacota, com tragédia humanitária, e não dá para poder ignorar isso, ainda mais sendo a torcida de um time que tiveram vários atletas ali que durante a ditadura militar, né, tiveram um papel importante, inclusive para defender a democracia no país. Teve ali o Dr. Sócrates, teve também o próprio Casagrande, outras figuras que passaram pelo Corinthians. Eu não sou corintiano, mas como historiador eu acompanhei algumas coisas sobre a história, inclusive da ditadura militar envolvendo o esporte brasileiro, e eu espero que, se as autoridades públicas não fizerem algo, Rovai, que pelo menos o próprio time do Corinthians faça alguma coisa. A torcida tem a obrigação de localizar quem é. A torcida do Corinthians pode mostrar que é um pouco diferente. Ela tem que ir vir a público e dizer o nome desse cara. Ela consegue fazer isso se ela quiser. Vai achar quem é e denunciar, a própria torcida do Corinthians denunciar esse cara. Pronto, estaria dando um grande exemplo para a população. O João Francisco está dizendo, generar a torcida por um gesto não é legal. Não, eu generalizei aqui, João, pelo amor de Deus, eu falei que são todas as torcidas iguais, infelizmente. Né? Infelizmente, que a do Grêmio, uma vez, fez contra o goleiro Aranha, um ato de racismo lá no Olímpico, muito famoso. Não estou dizendo que a do Grêmio é melhor, não. Aquilo foi famoso, era uma menina, ela foi reconhecida, foi processada. Este do Corinthians tem que sofrer as mesmas consequências daquela guria que fazia o gesto racista contra o Aranha no jogo do Grêmio contra o Santos. Olha só, vou agradecer aqui o José Cruz, que diz, Rovai, mas o que é que leva jornalistas como Flávio Oliveira, Otávio Guedes, Marcelo Lins, que a gente percebe que são progressistas, obedecerem tão sagamente às ordens dos patrões? Será que é só money mesmo? Olha, ganham salariões, né, Rovai? A questão não é essa, Adri. Eu respeito muito esses jornalistas citados aí. Eu tenho muitos amigos que trabalharam na Globo. A questão é que a pessoa está no lugar, ela sabe exatamente até onde ela pode ir e ela vai até um limite. E aí, quando ela vê que não dá para ir, ela fica quieta para poder continuar. Um dia que ela quiser sair, o Luiz Carlos Azenha, que está aqui com a gente, trabalhando na Globo, pergunta para ele quantas vezes ele teve que engolir sapo. A gente engole sapo, né? Aqui, muitas vezes. Tem coisas que eu gostaria de falar e eu não falo, porque eu sei que vai criar problema. Então, eles fazem o que a gente faz no dia a dia da nossa vida profissional. Mas o que eu quero dizer é que, assim, esses são exceções à regra, confirmam a regra. E bem-vinda Maria Tereza Santiago, chegando de membro aqui também. Muito obrigada, Maria Tereza. E olha só, vamos trazer outra notícia aqui. Aliás, antes de trazer, Carlito, essa semana a gente teve mais um ataque xenofóbico contra o Nordeste do ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse que o Nordeste é a pior região do país. Cara, não se cansa, né, de falar mal do Nordeste, Carlito. Você como nordestino... Bom, acho que vou ser bem honesto para você, viu, Dri? Eu acho até que as reclamações que ele faz é baseada única e exclusivamente na experiência dele. Porque para ele, realmente, o Nordeste é a pior região do Brasil. Porque ele veio aqui para Aracaju, não foi bem recebido. Ele vai para Pernambuco, não é bem recebido. Ele vai para o Ceará, não é bem recebido. Ele vai para o Maranhão, não é bem recebido. Ele vem para Alagoas,
não é bem recebido. Então, realmente, para o fascismo e para um fascista canalha como o Bolsonaro, o Nordeste tem e deve ser mesmo a pior região do Brasil. Agora, quando a gente fala sobre números, Dri, saiu recentemente projeções aí de que até 2033 a região Nordeste será a região, economicamente falando, que terá o maior crescimento do Brasil. E se a gente pegar os dados ali do final de 2010 e início de 2011, né, os dados trimestrais ali, Rovai, do final de 2010 e início de 2011, o Nordeste teve um PIB maior, proporcionalmente, né, que o PIB do Brasil. Na época a gente até brincava aqui, né, porque algumas pessoas ficavam com preconceito com o Nordeste, que queriam separar o Nordeste do resto do país, a gente brincava, não tem problema, com o PIB que a gente tem, né, com a produção que a gente tem, pode separar, não tem problema nenhum. Agora, depois não pode se arrepender, né? Separou, não tem problema. A gente até brincava aqui assim, e eu tenho orgulho, Dri, que o Bolsonaro veja o Nordeste como a pior região do Brasil através da ótica dele, porque a gente realmente é a pior região do Brasil por fascismo. Fascista aqui não se cria, porque aqui, apesar de a gente ter ainda índices de escolaridade que não são iguais a de outras regiões, por causa do atraso que a gente teve em investimentos que só chegaram de verdade durante a gestão do presidente Lula, do governo Lula 1, 2, Dilma 1 e 2, e agora no governo Lula 3 também, a gente tem uma ascendente, Dri Rovai. A gente está crescendo. É por isso que, para a tristeza do Bolsonaro, que várias Olimpíadas que tem por aí, de matemática, de química, de física, de geografia, de história, você tem ali nordestinos vencendo no concurso do vestibular do ITA, que é apontado por eles aí. Olha que é militar, viu, Bolsonaro? O concurso supostamente mais difícil do Brasil. Primeiro colocado é sempre uma turma do Ceará. Quando sai notas 1000 na redação do Enem, a maioria, proporcionalmente falando, sai da região Nordeste, e é isso que incomoda ele. Enquanto, Bolsonaro, você continuar querendo incorporar o personagem do filme do Shrek, né, o burro falante, não vai incomodar a gente. A gente não se incomoda com você dizendo que o Nordeste é a pior região do Brasil para você, que é fascista. E isso, para mim, é motivo de orgulho. Muito bem, é isso aí, viva o Nordeste. E olha só, eu queria trazer uma denúncia agora aqui de mais Rodrigo, uma... tem uma... Diga lá, uma a gente já entra breaking nesse news aqui, apesar que é de ontem, agora que eu vi. Não, segue o jogo. Segue o jogo? Não, eu queria trazer uma denúncia, mais uma, do MBL, esse movimento aí que invade lugares, ataca pessoas. Agora, mais uma de um tal pré-candidato que se intitula pré-candidato do Bolsonaro nas redes, um influencer, né? Kleber Ribeiro Galvão de Souza, 24 anos, junto com o seu colega Bruno Henrique Barbosa Gomes, de 25 anos, invadiram a subsede do Sindicato dos Professores, a APOESP, em Guarulhos, na terça-feira, e agrediram ao menos 3 professoras que trabalham no sindicato. Uma das funcionárias agredidas, a Magali, teve que ser socorrida e levada ao hospital. Segundo o vereador Edmilson, que é professora, ela teve um princípio de infarto, tamanha a agressão que sofreu. A pressão foi a 25/12. E nas redes, ele diz que foi uma invasão, eles invadiram a sede da APOESP em Guarulhos por causa de um folheto distribuído pelo sindicato que compara o bolsonarismo com o fascismo e o racismo. O deputado federal Alencar Santana, ele divulgou nas redes sociais o vídeo dessa invasão e disse: invadir sede de sindicatos para atacar professoras como uma milícia de bolsonaristas do MBL fez na APOESP em Guarulhos é ação nazista. Todo o meu apoio e solidariedade às companheiras que estavam no local e foram agredidas por esses criminosos que vão responder na justiça por suas ações. E tá aí ele com a foto, o MBL não é bolsonarista, tá aí, porque, né, respondendo as comentários das redes, e o próprio, né, invasor se intitula como o candidato do Bolsonaro. Vamos ver o vídeo dessa invasão do MBL ao Sindicato dos Professores em Guarulhos. Solta o vídeo. Não tem vergonha na cara. Sai daqui, vocês dois! Sai daqui!
vai! Fora daqui! Fora! Fora daqui! Sai daqui, cara! Fora! Sai daqui! Fora daqui! Sai daqui! Como vocês Sai quiserem. daqui! Sai daqui, menino! Sai daqui! Rosana, vem pra cá! Gente! Liga pro Luciano Bosman, pelo amor de Deus! Cara, esse método desse tipo de assédio jornalístico é muito ruim, sabe, Carlito? Eles não são nem jornalistas, é pior. Eles não são vagabundos. Como eu perguntei lá para o cara, o que você faz, onde você trabalha, o que você estuda. Eles são pessoas assim. O recrutamento do MBL é feito com pessoas que são aqueles piores alunos da sala. Sabe aqueles caras que não tem nada na vida e só ficam falando dos outros, xingando, criando problema na escola? Eles selecionam esses caras, dão um curso de como ser fascista. E aí botam para fazer esse tipo de coisa. Mas é preciso, assim, tem jornalista no campo progressista que faz esse tipo de ação, invade, entope, enfia microfone na cara. É ruim. Isso acaba desmoralizando o jornalismo. Faço um apelo aqui para que se construa. Né? Você pode comentar, falar, estou aqui. Se eu convidar alguém para dar entrevista, eu vou respeitar. Se eu for entrevistar alguém, eu tenho que respeitar. Quer dizer, foi assim que o Bolsonaro virou o que ele é, na base da palhaçada. Então, o MBL tem que ser responsabilizado por isso, porque ele está invadindo um espaço privado, que era um espaço da POS. Ele está intimidando pessoas, ele usa do microfone como se fosse uma arma dessa Câmara. Eles criaram um modelo de abordagem onde fica uma pessoa perto do quem vai ser intimidado e outra mais à distância, e fazem o que eu considero algo criminoso. É que é preciso, do ponto de vista do marco legal, é difícil transformar isso em crime, mas o tempo pode vir a fazer isso legalmente. Né? Porque eles dizem, não, espaço público, não tem nenhum problema, era só uma pergunta. Não é, é uma intimidação. Carlito. Então, há um tempo atrás eu fui ameaçado, inclusive, de morte por apoiadores do MBL, porque eu disse o seguinte, Rovai, e vou repetir aqui, tá? Quando vocês encontrarem na rua membros do MBL, batam de frente com eles. Se eles quiserem debater, debatam. Se eles quiserem fazer arruaça, chame a segurança ou chame a polícia. E se eles partirem para as vias de fato, partam para as vias de fato também, porque nós somos pacifistas, mas não somos trouxa para estar apanhando de fascista no meio da rua. Depois disso, eu acabei sendo ameaçado de morte por algumas figuras, já que o delinquente, que nesse momento é deputado estadual, o Guto Zacarias, junto com o outro delinquente, que é o Renato Batista, que também é membro do MBL, publicou nas redes sociais dele que o influenciador petista com 500 mil de seguidores ameaçou o deputado Guto Zacarias. E não, eu não ameacei o deputado Guto Zacarias. Eu estou reafirmando o que eu estou dizendo aqui. Quando o Glauber Braga foi para cima do Gabriel Constenaro, ele agiu em legítima defesa. O artigo 23 do Código Penal, Rovaidri, fala sobre excludente de ilicitude. Ou seja, quando não há crime na prática do indivíduo. E no artigo 25 também diz o seguinte, que foi o caso envolvendo o Glauber. Legítima defesa, Rovai. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Lembre o histórico do tal Gabriel Constenaro contra a equipe do Glauber lá no Rio de Janeiro. Lembrem as próprias falas do Gabriel Constenaro contra o Glauber lá em Brasília. Então, nesse caso aí, tinha de sentar a porrada mesmo, já que eles estavam lá para agredir as pessoas que estavam ali atuando dentro da sua categoria, defendendo os direitos da categoria. Se bater, vai levar. Eu sou pacifista, não sou favorável à liberação de armas, não sou favorável a resolver as coisas
na violência. Sou praticante de arte marcial, inclusive na arte marcial a gente defende que não se deve brigar, que você deve só lutar, né, dentro do tatame e tudo mais, mas a gente entende que a pessoa não pode ficar na rua, Adri Rovai, apanhando, porque vai ter um fascista do MBL que vai ali lhe ameaçar, meter a mão na sua cara. Pois eu vou dizer aqui para vocês, me encontrem na rua e tentem meter a mão na minha cara para vocês verem como é que eu vou ser pacifista com vocês também, tá? Quer debater, a gente debate. Quer discutir ideias, a gente discute. Agora, se quiser bater, meu amigo, vai levar. É simples assim. Legítima defesa, né? Não, e assim, eles ficaram bravos com um folheto, um jornal que comparava o bolsonarismo ao fascismo. Que método é esse? Quem faz isso de ir lá invadir sindicato de professor? Fascista. E assim, a maioria dos professores são mulheres, são professoras, estavam lá na sede da entidade. E isso é método fascista. Então, só comprovaram o que diz o folheto da APOESP. Tem que ser denunciado, sim, esse tipo de prática, tem que ser, eu também acho um absurdo, e eles vão lá filmar para ir para a rede social, e tem um caso aqui, vou emendar, já de uma deputada hoje, deputada do União Brasil, que teve muita repercussão, porque ela discutiu com um jovem, um eleitor, um jovem começou a bater boca com um jovem na praia do Rio Araguaia. Deputada federal e apresentadora Silvia Alves, do União Brasil de Goiás, entrou numa polêmica, foi filmada batendo boca. E é o mesmo método do MBL, porque ela fica assim com um celular, só que quem está filmando é outro do outro lado. Só que assim, a cena é ridícula e ela ofende o menino, o jovem, chama de burro, filho da puta, moleque. É assim um absurdo. Uma deputada federal ter um comportamento desse, fazer um vídeo desse, chamar um rapaz de burro. Vamos ver o vídeo, vocês vão entender, você vai falar, não é possível, até que ponto chegamos, olha só. Porque vocês estão me agredindo? Eu tô perguntando. Amor, não isso tem. É a direita, direita entre aspas, não tem. Que não, eu sou não é. Você tá sendo ignorante e filho da puta comigo. Então você vai escutar, porque você tá indo. Eu tô sendo. Não, meu Deus, moleque, você é um moleque. Eu falei com o Gaia, com o dedo na cara dele, porque ele é moleque, você é um moleque igual a Gaia. Por quê? Só porque eu tô questionando a senhora é uma pessoa. A senhora é deputada federal e se passa de uma coisa, mas é outra. A senhora não é de direita. Tá gravado. E eu quero saber o nome do portalzinho também. Me dá aqui. Não, eu vou te processar porque você mentiu. Não tem problema, tá bom. Fake news. Eu vou comprovar, senhora. Eu vou comprovar, senhora. Gente. Olha aí, quem que é essa, Adri, mesmo? Silvia Alves. Ela era uma das paquitas do Marcelo, como é o nome dele, que morreu lá? O Marcelo... Corta pra mim, aquele lá, o Marcelo Rezende. Tá, da Record, Marcelo Rezende. É do jornalismo policialesco, então ela tá acostumada a tratar preto como vagabundo, mesmo que esse preto, aparentemente, seja ali um aliado da direita, que pelo que eu entendi ali, ele é um apoiador da extrema-direita e do Gustavo Gaia, parece. E ele estava questionando ela sobre aquele PL que eles se intitularam de PL da Globo, porque é o que regulamenta os streamings no Brasil. Então, ele foi lá questionar e ela recebeu desse jeito, começou a discutir desse jeito com uma pessoa numa praia pública, chamando de burro e moleque. É o problema de você eleger figuras do mainstream para poder ocupar cargo público e eles e elas, né, estão tão acostumados com estarem sempre protegidos ali, né? Quando é, por exemplo, o repórter de uma emissora grande, tem uma produção que está por trás, então você não consegue ter gente chegando perto, que aí quando vai para coisa pública e encara as pessoas, não gosta. Na última segunda-feira, Adri Rovai, eu discursei na Câmara de Vereadores aqui em Aracaju, né? E lá eu deixei claro que nós temos de escrutinar mesmo os políticos, a gente tem de cobrar mesmo, tem de pressionar. É claro que isso não envolve, evidentemente, grosseria, né, crime, mas a gente tem de cobrar, tem de pressionar. Quem entra para a vida pública tem de estar pronto para isso. E aí ela, como uma parlamentar, abre a boca e diz que o menino está sendo FDP com ela, que ele é burro. Por quê? É ela que é sábia? Porque ela foi eleita na plataforma do bolsonarismo,
a gente precisa lembrar disso. Quando ela começou a ser atacada pelo Gustavo Gayer, que inclusive era um aliado de outrora, ela começou a se vender como uma pessoa que era de direita, mas que não era radicalizada ao bolsonarismo. Algo que não cola. Algo que não cola. E isso mostra como é que o bolsonarismo encara os seus, né? Porque, pelo que eu entendi ali, esse rapaz é um indivíduo da tal direita também, só que da direita, em tese, mais radical, e diz que ela seria de uma falsa direita. E eu vou ser honesto para você, Dri. Se ele a ofendeu, eu também não vou apoiar, porque eu acho que tem que ter o respeito no debate público, né? Eu não consegui ver as falas dele, porque ela não divulgou as falas dele ali, mas você não pode tratar assim o povo, entendeu? Você está na coisa pública. O que aparentemente aconteceu é que foi uma entrevista que ela fez com ele questionou ela por discordar do ponto de vista dela, e automaticamente, por não concordar com as falas que tem de ser combinado, eu acredito, com a Silvia, né? Ela foi e atacou o rapaz ali. E olha que não é nem do nosso campo, aparentemente, mas a gente tem de entender que todo mundo tem de ser respeitado. Decoro. Civilização, né? É aquela coisa que o presidente Lula falou no pronunciamento, né? A gente tem que voltar à civilidade, gente, né? O que é isso? Uma deputada parlamentar federal tem um vídeo, é deprimente. E olha só, queria trazer outra notícia aqui sobre esse caso da Raíssa, que pode ser punida pelo COI por conta da linguagem de Libras que ela usou, referência, né, à religião, uma mensagem religiosa que ela fez durante a prova, que é proibido, né? O Comitê Olímpico Internacional, ele proíbe manifestações religiosas dentro das Olimpíadas de Paris, e ela pode ser punida, como o Plínio aqui escreveu, por não jogar dentro das 4 linhas da Constituição dos Jogos Olímpicos, porque isso é uma regra que vale para todas as religiões, então não é só para cristão, vale para muçulmano, para todo mundo, para que não tenham gestos religiosos durante os jogos, até mesmo para não soar como ataques, ofensas, evitar esse tipo de debate dentro dos jogos. E o Bolsonaro vai às redes hoje para falar que o problema é o comunismo. O problema é porque esses comunistas não respeitam o cristianismo. E fez esse longo textão aí, confuso, né, que deve ter sido escrito pelo Carlos Bolsonaro, né, pelo Carluxo, que é o responsável pelas redes sociais do Bolsonaro. Mas, gente, que absurdo. E como o Carlito é um ex-crente, nosso ex-crente favorito aqui, que você achou que usar isso para, primeiro, para confundir a população, né? Mais uma estratégia aí, né, Carlito? E se você concorda com essa regra do COI, né, para não ter manifestações religiosas durante os Jogos? Eu concordo em relação a isso, porque as Olimpíadas são um evento que quer passar a ideia de inclusão entre os povos. E, às vezes, uma mensagem religiosa, uma mensagem que possa parecer problemática, pode apresentar ali uma suposta ideia de cisão. E a gente sabe, inclusive, que a religião, em alguns lugares, ela é instrumento de união, mas em outros lugares ela é instrumento de cisão. Isso é um fato. O que me incomoda nessa fala do Bolsonaro é que eu preciso lembrar uma coisa aqui que muita gente vai lembrar, Adri. Em outubro de 2022, o Bolsonaro montou um cabaré, e desculpa as palavras aqui, lá em Aparecida, aí no interior de São Paulo, onde um evento que é promovido para a comunidade católica do Brasil virou um evento do Bolsonaro dentro da igreja. E aí você viu gente da TV ligada à igreja sendo atacada, gente dizendo que não ia mais para a igreja porque o Bolsonaro não foi tratado como merecia. E olha que interessante, né? Mesmo o Bolsonaro sendo católico, ele não comungou quando o padre foi dar a hóstia para ele. Por quê? Porque como ele entendeu que dá para enganar parte do eleitorado protestante que se faz de bobo, né, que foi manipulado pelo bolsonarismo, ele, como um indivíduo que é cristão, né, interreligioso, né, que ele é cristão protestante, ele é cristão católico, ele é cristão copto, ele é todo tipo de religiosidade que ele consegue trazer voto. Ele é cristão da maçonaria, ele é cristão de tudo que é lugar. Ele não aceitou, mesmo como cristão, Dri Rovai, receber a hóstia.
Quer dizer, quem é da Igreja Católica, que eu fui da Igreja Católica por um tempo quando era criança, né? Fui batizado na Igreja Católica quando criança. A gente faz ali a primeira comunhão e a partir daquele momento você pode comungar, né? Você pode comer a hóstia, a não ser que você esteja em pecado, né? Aí fica a pergunta: será que ele admitiu que estava em pecado? Até porque, né, a pessoa que separa e casa de novo sendo católico, né? Alguns padres aí não aceitam fazer a comungar, por quê? Porque em tese ele estaria infringindo ali a regra matrimonial. Mas assim, para vocês entenderem aqui que não tem nada de preconceito, o jogador de futebol do Flamengo, Pedro, que também é cristão, protestante, comemora os gols dele com a mesma declaração, com o mesmo sinal, né, em libras ali que foi feito pela Raíssa Leal. Você viu alguma matéria aqui, Dri, falando que grave, CBF pune Pedro por ter manifestação religiosa? Não, porque não existe perseguição religiosa com cristãos. Não existe cristofobia. Mas sabe o que é que existe, Dri? Existe islamofobia, existe preconceito com religiões de matrizes africana, existe homofobia, que não está relacionada à religião, mas que é um tipo de preconceito que existe. E o Bolsonaro, basicamente, entendeu que tem um núcleo de cristãos que é facilmente manipulado pelo líder da igreja, que é o pastor ou a pastora, e ele surfa nisso. Por isso que eu deixei a igreja. Porque eu tentei, muita gente falou, Carlito, mas você não poderia ter deixado a igreja. Gente, a minha transição de crente para depois crente desigrejado para ex-crente não foi uma coisa da noite para o dia, não. Eu deixei de ir para a igreja em 2018, quando eu comecei a visitar as igrejas e percebi que na igreja a gente ia lá para cultuar Bolsonaro. E de 2018 para cá só piorou. Só piorou. Aqui em Sergipe, por exemplo, Rovai, tem algumas igrejas que parecem seita. Você pega... Eu tenho alguns amigos que são professores também, né, e que trabalhamos juntos. Eu tenho um que eu gosto muito, que dia de quarta-feira até domingo ele tá socado na igreja, e não é tipo, ele foi no culto da noite. Não, é dia de quarta-feira, e tem um culto da formação não sei de que lá. Aí começa 7 da noite e acaba 10. Aí na quinta, tem as células dos irmãos nas casas. Aí se junta um bocado de crente para ir comer na casa dos irmãos com os outros. Aí chega lá 6 da noite e sai meia-noite. Aí sexta-feira, tem o início do final de semana, tem de comemorar com Cristo. Aí vai do pôr do sol até as 22 horas. Aí no sábado tem uma coisa chamada não sei o que lá jovens ou não sei o que lá teens, dependendo da igreja. Eu não vou citar o nome da igreja aqui para não parecer que eu estou atacando a igreja. Aí os jovens vão para a igreja, Adri Rovai, 2 da tarde e ficam até 10 da noite. Aí no domingo tem um encontro no sítio dessa igreja, que também os membros da igreja vão meio-dia e só saem 10 da noite. Ou seja, saiu daquele campo de a gente ir na igreja e apenas ouvir a palavra de Deus, né, ouvir um conforto. Não, algumas igrejas querem agir como seita, porque quanto mais tempo as pessoas passarem dentro da igreja, menos tempo elas terão de questionar a igreja, de questionar o pastor. E, lamentavelmente, é uma realidade que tem acontecido no Brasil. Tudo bem, Carlito. É isso aí. Esse primeiro desigrejado, né? Ex-crente agora, né? Ex-crente. Segundo o Eu fui pastor... desigrejado, depois ex-crente também, mas faz 40 anos quase isso. Segundo o pastor Zé Barbosa, os desigrejados são os que mais crescem, que não se encontram nas igrejas. Mas, Carlito, muito obrigada por participar aqui conosco hoje. Às 4 horas tem corte do Carlito aqui na TV Fórum e acompanhe a programação do Carlito também no canal O Historiador aqui no YouTube. Valeu, Carlito. Boa tarde. Obrigado, Dri. Obrigado, Rovai. Antes de encerrar, Dri, eu queria fazer um agradecimento em especial a você, ao Rovai, e à linha editorial da revista Fórum, tá? Eu tenho uma liberdade aqui muito grande de falar o que eu penso. Estou muito triste com o que está acontecendo em relação a esses ataques ao presidente Lula, em relação à eleição da Venezuela. Todo mundo embarcando no pedido do Reinaldo Azevedo, no pedido da CNN Brasil, no pedido do Marco Antônio Villa, como se o Brasil tivesse, nesse momento, uma posição diferente dos Estados Unidos. E, neste momento, o Brasil está sendo chamado de amigo da Venezuela, de indivíduo que está passando pano para a ditadura, mas o Biden, que está tendo a mesma postura do Lula, não. Então, será que a gente vai ter de desenhar para o nosso campo, que é uma ação orquestrada, inclusive, Rovai, de tentar comparar o Maduro com o Bolsonaro? Por mais que eu discorde de muitas coisas que o Maduro tem feito, não dá para comparar o Maduro com o Bolsonaro. A comparação que se faz do Maduro com o Bolsonaro é para que parte da esquerda pare e faça assim: se eu discordo do Bolsonaro e o Maduro parece com o Bolsonaro, então não posso concordar com o que está acontecendo. Sabe quem é que parece com o Bolsonaro na Venezuela?
a senhora Maria Corina Machado, que foi, do nada, tornada uma figura democrática, Rovai. Ela que apoiou o golpe de 2002, ela que apoiou as tentativas de golpe que aconteceram. 7 tentativas de golpe. E os recentes agora, de 2019 ou de 2020, só para que o público entenda, a senhora democrata, Maria Corina Machado, contratou uma empresa americana chamada Silvercorp USA, que fechou um contrato com o ex-segurança do Trump e que articulou com o vice-presidente Mike Pence na época para poder sequestrar o presidente Nicolás Maduro. Então, eu fiz um vídeo aqui ontem completamente coerente, fiz lá no meu canal também, mas lamentavelmente, Rovai, parte do nosso campo foi cooptado pela narrativa da mídia tradicional. E aqui não se trata de você que está vendo a gente, e o Rovai falou isso no Fala Rovai antes de ontem, ou ontem também, se não me falar a memória, de você gostar ou não gostar do Maduro. Aqui a gente está trazendo o ponto de que vocês estão enxergando, por exemplo, o Eduardo Gonzalez e a própria Maria Corina Machado como se elas fossem, por exemplo, eles fossem uma direita democrática e que estivesse apenas questionando os resultados legítimos da eleição, e não é isso. Rovai, só para vocês terem noção, o Eduardo Gonzalez agradeceu a postura do Brasil ontem, enquanto está lá o senhor Reinaldo Azevedo, o senhor Marco Antônio Villa, a CNN e a Globo, cobrando o Brasil. Quer dizer, a oposição da Venezuela entendeu que neste momento a posição do Brasil está correta, mas a mídia tradicional brasileira não. Então, parabéns à Revista Fórum pelo posicionamento. A gente não precisa, né, sempre ter opinião que concorda aqui, tanto dentro da Revista Fórum quanto em relação ao público, mas precisamos ter coerência, gente. Eu estou muito feliz em fazer parte desse time aqui, viu, Rovai Idri? De verdade. Muito bem, Calito. É isso, a diferença do Bolsonaro para o Maduro, sabe qual é? Essencialmente falando, é que o Maduro protege o petróleo da Venezuela e o Bolsonaro está querendo entregar tudo. Então, eles ficam numa... Então, por isso que o Trump gosta tanto do Bolsonaro. Enfim, valeu, Calito. Obrigada, Beijão, Calito. meu irmão.